Meus amados irmãos, que a paz e a graça de Cristo permaneça sobre a sua vida nesse dia tão especial. Estamos aqui para trazer nossa segunda lição do nosso seminário de evangelismo, tá? E eu quero ler agora Mateus capítulo 4, verso 19, apenas um versículo que serve de base para esse curso. Mateus 4,19, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus nos chamou para uma missão importante, que os anjos não podem fazer, mas eu e você podemos, que é pregar a palavra de Deus, tá? Tem uns livros que você tem que ler, meu livreto O Valor de uma Alma, já quase esgotado, tá? Tem muitas lições a respeito da nossa missão que nós devemos ter para pregar a palavra de Deus. Quero indicar também um livro que toda pessoa que ama almas tem que ler, ó. Livraça aqui, Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Meus irmãos, isso aqui é um livraço. Você tem que ler este livro, compre, certo? Baixe na internet, leia. E esse aqui que é o Manual de Evangelismo, Valdir Bíssico, lançado pela CPAD, que é o livro que nós estamos vasculhando para falar sobre esse assunto tão importante, tá? E a nossa lição 2 tem como tema como evangelizar, certo? Mas antes eu quero tratar aqui também de mais um capítulo do nosso livro O Valor de uma Alma, que o tema é a missão de ganhar almas, certo? Todos nós somos chamados para uma missão. Talvez a maior de todas e a mais importante seja levar pessoas aos caminhos de Jesus, tá? E o texto de Provérbios 24:11, na linguagem de hoje diz: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Tente salvar quem está sendo arrastado para a morte. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, parou o coração, então acabou. Cemitério. A morte espiritual é quando a pessoa se afasta de Deus e passa a viver conforme o curso deste mundo, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. E a morte eterna é a morte daquelas pessoas que partem dessa vida sem ter aceitado Cristo como seu único Salvador. Meus irmãos, essa obra de missão é importante. Eu digo que a grande missão de Deus é a minha missão. Missão é a minha missão. Todos nós devemos colocar isso no coração. Deus nos chamou para buscar o perdido e trazer eles para a igreja. Ou melhor, como sempre escreveu este assunto Reinhard Bonk, que é saquear o inferno para que eles venham povoar o céu, tá? Então, para nossa introdução, a missão de ganhar almas. Então, tem alguns pontos importantes sobre essa missão. Primeiro, é sublime. Por que ela é sublime? Porque foi Jesus que deu a ordem. Mateus 4,19, ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E com essa missão, cada um ali dos 4 primeiros discípulos, a Bíblia diz que eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Primeiro é sublime, porque Jesus que falou dessa missão. Número 2, é espiritual. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Na Almeida atualizada diz, mas recebereis poder. Então essa missão é espiritual. Você não faz nada pela força do seu braço, e sim pela ação direta do Espírito Santo, certo? Verdadeiras testemunhas de Cristo são aquelas que são cheias do Espírito e estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Número 3, ela é divina. Por quê? Porque Jesus é o principal responsável pela salvação do mundo perdido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O mundo perdido, Jesus vem para fazer esse grande milagre, certo? Salvar essas pessoas para que elas venham a viver uma vida nova em Cristo. Quarto lugar, essa obra é urgente. Jesus falou, João 9,4. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então ela é urgente, devemos pregar, devemos anunciar a palavra, devemos testemunhar do grande amor de Cristo. É a nossa missão. Quinto lugar, ela é individual. Por que individual? Porque cada uma pessoa, cada um servo de Deus, em particular, é chamado para essa obra. Nós temos aqui o texto de Atos 8:5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Filipe foi a Samaria e pregou. Paulo foi a Éfeso e pregou. Foi a Corinto. João saiu pregando. Cada um tem a sua missão individual. Você já pensou? Dizem que existe no Brasil hoje aproximadamente 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil é um país que tem, segundo a última pesquisa que eu vi, me parece que é 210 milhões de brasileiros, tá? E como nós somos 50 milhões, você já pensou, irmão, se cada um dos crentes em Jesus hoje, que são compromissados com o reino de Deus, levassem 3 pessoas a Jesus, 3, se cada um levasse 3, seríamos 200 milhões. Você já pensou? 200 milhões de pessoas, todo mundo salvo em Jesus? Mas o desafio é esse, porque para levar tem que cuidar, tem que dar o discipulado, tem que trazer uma palavra importante, tá? O desafio é muito grande. Em último lugar, essa missão é bíblica. Por quê? Porque a Bíblia fala da importância, da necessidade, do dever de ganhar almas para Cristo. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é, tá bom? Então, uma pequena introdução para que a gente venha entender o que nós vamos falar até agora. Meus irmãos, a pergunta é: como evangelizar? Podemos alcançar as pessoas da seguinte forma. Primeiro, utilizando métodos específicos. Métodos específicos, tá? Existe o método direto, entendeu? Quando você vai conversar com alguém e puxa um diálogo. Você chega para ele e fala assim: você está bem? Como é que está a sua vida? Você precisa de alguma coisa? Ou então, você está bem com Deus? Você já confessou os seus pecados? Você já teve um encontro com Cristo? Isso aqui é um método direto. E também existe o método indireto, certo? Que às vezes você chega para conversar com alguém dentro de um tempo que nós estamos vivendo, como esse período de pandemia, entendeu? Então é uma maneira de puxar o assunto. A pessoa fala: pois é, rapaz, o negócio tá ruim, tá difícil. Você fala: pois é, tá difícil, mas Jesus está conosco. Aí ele fala: é verdade, aí você aproveita. E aí, mal se reconhece Jesus? Palavra, tá bom? Existe o método da literatura. Presentear alguém. No nosso caso, a gente sempre distribui folhetos, tá? Eu gosto de presentear as pessoas com bíblias, certo? Livros, literatura evangélica. E em quarto lugar, método diversos, tá? Você pode levar, às vezes, um bolo, um salgado, lanche, roupa. Tem várias maneiras de você, métodos para que você, através desse seu ato simples, essas pessoas reconheçam que Jesus está na sua vida. E é um jeito também de chegar para alguém, para conversar, para falar do amor de Deus para ela. Tá? Segundo ponto, apresentando a mensagem de maneira apropriada. Vamos lá? Aproxime-se das pessoas no plano em que se encontram. Nós temos o exemplo de Jesus em João 4, quando ele chega para a mulher samaritana e pede água. Nós temos o exemplo de Filipe, que perguntou ao eunuco se ele entendia a Bíblia. Nós temos o exemplo de Jesus aos mestres da lei, quando ele perguntou que está escrito na lei, Lucas capítulo 10 e 26. E também nós temos o método do apóstolo Paulo, que ele falava a respeito da importância de crer em Cristo Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, primeiro, aproximar-se das pessoas no plano que elas se encontram, da maneira que elas estão. Número 2, ser atencioso.
Irmão, Jesus foi muito atencioso com a mulher samaritana. Ele prestou bem atenção na sua conversa. E conforme ela ia falando, Jesus ia respondendo e através daquele diálogo mostrou a necessidade que ela tinha de salvação, certo? Número 3, usar o tato, certo? Você reconhecer a necessidade dela. E outra coisa, pessoas precisam de pessoas. Se você vai falar de Jesus para alguém, você sabe como é que aquela pessoa está. Apresente o remédio do pecado, tá? E também uma coisa muito interessante que eu acho é falar com convicção, tá? Você serve a Jesus, você tem o amor de Deus, você é uma pessoa disposta. Então você tem que mostrar para ela a convicção da sua alma, que você realmente é alguém que tem convicção. Nós temos aqui a passagem de Atos 27, 25, que diz o apóstolo Paulo: há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isso é convicção, rapaz. 2 Timóteo 2, ou 1 e 12. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Convicção. Convicção da sua fé. Entendeu? Então, quem prega para as pessoas no evangelismo tem que falar com convicção. Número 5, nunca desistir. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente não pode desistir, é de anunciar a palavra de Deus às pessoas que a gente ama. E meus irmãos, hoje no tempo que nós estamos vivendo, tá bom demais de falar da palavra. Já que eu vou entrar nesse assunto, tá? Certo? Nunca desistir. Outra coisa, nunca discutir. Discutir para quê? A discussão não traz nada. Então evite a discussão, tá? Seja positivo, mostre a verdade pela palavra. Todo evangelista tem que conhecer a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia toda, eu estou falando toda, meu irmão, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, você tem que ter esse prazer e conhecer as Escrituras, tá bom? Outra coisa, usar de sabedoria. Quem ganha alma sábio é. Então, levar uma pessoa a Cristo tem que ter muita sabedoria, certo? Para que elas venham aceitar a Cristo. Dá ênfase ao Senhor e nunca a denominação, tá? A salvação é em Cristo Jesus. A denominação, no meu caso, a Assembleia de Deus, que eu sou assembleano roxo, então a Assembleia de Deus é o meio, é a denominação que a pessoa vai e lá ela vai aprender, vai descer as águas do batismo, tecer, desenvolver seus dons ministeriais e assim futuramente levar outras pessoas a Cristo. A gente precisa entender esse lado. O Salvador é Jesus. A igreja é o lugar onde elas vão crescer em Cristo Jesus. Porque é na igreja que a pessoa prega, que a pessoa canta, evangeliza e se prepara, e o Espírito Santo vai moldando o seu caráter. Tá bom? Ter conhecimento da palavra, já falei sobre isso. Tem que conhecer a Bíblia Sagrada. 10º lugar, ter vida vitoriosa. Meus irmãos, eu digo que a nossa vida fala mais alto do que a nossa voz. Não é palavras, é vida. Vida com Deus, vida com as pessoas. Tá bom? Número 11, fazer o diagnóstico e aplicar o remédio. Saber a doença que a pessoa tem e aplicar a palavra de Deus conforme a sua necessidade, tá? 12, ter perseverança. Não desista nunca. Pregue uma vez, pregue 2 vezes, pregue 100 vezes. Lendo a biografia de George Miller, conta-se que durante 39 anos ele orou por 2 amigos de juventude dele. 2 amigos. Durante 39 anos ele orou e 39 anos depois, nenhum dos 2 se converteram. Mas no dia do seu falecimento, no culto fúnebre, o pastor fez o convite e os 2 aceitaram o Cristo como Salvador. Muito interessante a história de George Miller. Leia, tá? Outra coisa, 13º, depender totalmente do Espírito Santo. Está aqui o dono da obra, está aqui o dono do trabalho, está aqui aquele que pode fazer além daquilo que a gente pensa e pede. O Espírito Santo. Você fala, o Espírito Santo convence. Não é você que convence, não é as suas palavras. É o Espírito Santo falando através de você. Deu para entender? Então é o Espírito que convence. A Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, meu irmão, não adianta falar nada. Tá bom? Não adianta. Certo? 14º, enfatizar a maior necessidade. Qual é a maior necessidade? A resposta está em João 3:3. Necessário vos é nascer de novo. Irmãos,
a pessoa que você vai ao encontro dela para pregar, você tem que mostrar que ela tem que confessar os seus pecados a Jesus. Você lê para ela Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem que confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então o passo mais importante é esse: confessar Jesus como Salvador. Tá bom? O segundo ponto, terceiro ponto do nosso ensino diz o seguinte: cooperando de diversas maneiras, tá? Como você pode evangelizar? Como? Diz aqui que a cooperação, a sua parte tem que ser feita. Número 1, orando. Orando. Antes de sair para você falar de Jesus para alguém, ore. Ore ao Senhor. Peça a Deus, porque quando você ora, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai trabalhar o coração dessas pessoas para que elas venham fazer uma decisão interessante. Número 2, contribuindo, tá? Irmão, tudo é gasto, tudo é gasto. Uma Bíblia, você tem que comprar, folhetos, livros. Se você tem estudo, tem que digitar, entendeu? Então tem os meios, então, contribuindo, certo? Propagando este trabalho, fazendo propaganda para incentivar outros para que participem, tá? Diz aqui no livro, enviando correspondências. Esse livro aqui é bem antigo, do pastor Valdir Píssego, mas hoje eu digo assim: mande mensagem no WhatsApp, tá? Mande mensagem no WhatsApp. Então aproveitar aqui, meus irmãos, para falar para vocês uma coisa interessante. O maior veículo de evangelização hoje, sabe qual é? Esse aqui, ó. Seu celular. Esse aqui é o maior veículo de evangelização. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, não existe outro que é tão importante como o celular. Você pode mandar textos, você pode mandar versículos bíblicos, você pode mandar mensagens, você pode gravar áudios. Eu gosto de fazer isso. E Deus colocou no meu coração esse projeto, evangelizar. E eu estou mandando para pessoas que há anos que eu não vejo, pelas redes sociais, e eles respondem: tu mesmo, rapaz, tu tá onde? Tu tá vivo? Eu falo assim: graças a Deus. Então estou mandando, eu mando um hino, eu faço minhas frases e vou jogando, meus irmãos. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. A pessoa nem espera, de repente chega uma mensagem. Então, conforme diz aqui, conforme a metodologia do nosso ensino de hoje, enviando correspondência, enviando mensagens pelo celular. Mande todo dia para 10 pessoas. Mande um texto bíblico. Você baixa a Bíblia no celular e você pega o texto bíblico, mande hinos. Ore a Deus para que Deus lhe dê sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui minha agenda. Está aqui minha agenda. Eu compro minhas agendas. O que eu faço? Eu vou escrevendo aqui diariamente. Eu escrevo alguma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui o que eu escrevi hoje já, tá? Porque minha agenda não é nem para anotar meus compromissos, porque eu tenho pouco mesmo, tá? Tá aqui, ó. Então hoje eu comecei a escrever. Então eu começo a escrever aqui, eu vou escrevendo. Tá aqui, ó. Essa aqui é a mais nova que eu tenho, mas eu tenho mais duas ali que eu escrevo mais, caderno. Então eu vou escrevendo. E de repente eu formo o texto, faço o banner e jogo nas redes sociais. Eu vou orar agora para que Deus lhe dê sabedoria para que você faça isso. Seja um evangelista das redes sociais. Senhor Deus, em nome de Jesus, capacita todas as pessoas que estão nos ouvindo agora para que eles venham fazer isso para a glória do teu nome. Receba aí na sua casa, no nome de Jesus, a graça para que você venha escrever textos, gravar áudios para evangelizar. Eu tenho um grupo aqui no Pregador da Última Hora, dos meus amigos da nossa juventude de Tucuruí, hoje todos pastores. Tem o presbítero Bill que grava uns áudios bonitos e manda para nós. O pastor Eli e outros. Meus irmãos, Deus nos deu uma ferramenta. A internet existe para que o nome de Jesus seja glorificado, para que você pregue, para que você anuncie, tá? Faça isso que Deus vai te abençoar. Tá pensando o quê? Em quinto lugar, diz aqui: espalhando cartazes e faixa. Já pensou? Rapaz, naquela época que o pastor Valdir Bispo escreveu o livro, era desse jeito. Faixas e tal,
Diz mais, incentivando os que fazem esse trabalho. Olha, meu incentivo para você, não pare, não desista. É difícil, é. Aleluia. Eu digo para o meu filho Adriel que as coisas fáceis é para todos, as difíceis é para poucos. Nós somos chamados para isso. Quanto mais difícil, melhor, maior vitória. Aleluia. Número 7, incentivando os que não fazem a fazer este trabalho. Ó, minha palavra é essa, faça, você que não faz. 8, elaborando e selecionando literatura apropriada, tá? Porque tem literatura que é boa para entregar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo, EBD, Escola Dominical, que é a lição nova, tá? Que eu comprei hoje. Olha só, isso aqui é uma ferramenta de evangelismo. Teve alguns irmãos no início desse ano, no ano passado, novos convertidos que veio congregar com a gente deu a lição para eles lerem. Não sei se está lendo, mas eu dei. Aleluia, tá? Então tá aqui, melhor arma de evangelismo é essa aqui, ó. EBD, Mensageiro da Paz e outras coisas mais. Levar as pessoas a fazer isso. Em último lugar, traduzindo línguas de dialeto, tá? Isso aqui já é uma área mais missionária, tá bom? Meus irmãos, ó, como evangelizar? É muito fácil, é muito simples, tá? Pregue a palavra das mídias sociais. O que você tem que fazer? Faça os banners, tá? Faça o banner para você evangelizar. Você também pode gravar áudios, você pode gravar áudios. Você pode fazer alguma coisa, olha os banners que eu faço, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui eu fiz hoje, mandei, tá? Isso aqui é coisa boa, tá? Tem uns áudios que eu fiz também aqui, tá aqui, mandei para o povo, certo? Gravar o áudiozinho, grava aqui, eu ligo o somzinho aqui, bem aqui, ó. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, seu coração e tal e tal. Pronto, isso aí, meus irmãos, é evangelismo. Hino, ó, vou mostrar para vocês aí, ó. Cadê? Hino da harpa. Moço, rapaz. Você pega o hino, manda para alguém, um amigo, pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que não vão no culto. Meus irmãos, Deus é soberano. Você que está me assistindo aqui agora, foi Deus que colocou você para me assistir essa segunda palestra do curso de evangelismo. Deus quer usar você para ser um evangelista das redes sociais. Pregue. Alugue um som, 1 hora e vá para a rua pregar. Ou então manda através das mídias sociais. Esse é o maior veículo. E esse é o nosso norte. Poderosa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você nesse dia especial. Nesse momento, participe, assista as outras aulas. Eu quero orar por você, para que Deus venha te abençoar. Para que Deus venha fazer algo extraordinário na tua vida. Para que Deus venha fazer algo tremendo na tua vida, para que você venha reconhecer que Ele é Deus e Ele é Senhor na tua vida e no teu coração. Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos à tua presença, eu te apresento teus filhos que estão participando desse curso. Eu te peço, ó Deus, todas as bênçãos a favor da vida de cada um deles. Pai amado, em nome de Jesus, guarda na tua presença, estende as tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer, Deus abençoe, meu muito obrigado. Sou o pastor Valdisson Cavalcante Lopes, São Sebastião, Distrito Federal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.